Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História, e em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje nosso tema é Egito Antigo. Vamos entender localização, as problemáticas e o que envolve a história do Egito na Antiguidade. Venham comigo, vamos lá. Nossos objetivos de aula: identificar as características da civilização egípcia, tais como a localização, organização política, organização social e religiosa. Nosso segundo objetivo: vamos debater a questão da repatriação do patrimônio histórico. E nós temos a cereja do bolo, vamos dizer assim. Bom, o professor Roberto vai fazer uma brincadeira com vocês, momento cereja do bolo da nossa aula. É aquele momento mais importante, ou seja, aquela parte que nós vamos discutir aqui junto com vocês e espero que vocês possam, todos, alunos, professores, toda a comunidade que está assistindo, participar conosco também com seus feedbacks, que está sendo muito bacana. De coração, quero agradecer já, inclusive, o retorno de vocês. Vamos lá. Primeiro, nossa primeira slide está mostrando, então, essa imagem e está fazendo duas perguntas. Você conhece essa peça? Consegue identificar a sua origem? Deem uma observada, talvez vocês já viram em livros de história ou na internet. E agora vamos para a resposta. O busto de Nefertiti é uma peça feita pelos antigos egípcios, representando a esposa do faraó Akhenaton. Olha, esse faraó vai estar presente na nossa aula em outros assuntos também. O busto feito em calcário tem cerca de 3.400 anos. Atualmente, a peça faz parte da coleção do Museu de Neuss, em Berlim, capital da Alemanha. Olha lá, uma peça do Egito Antigo que está na Alemanha. Nós vamos ver outros slides para nós entendermos esses achados arqueológicos do Egito Antigo e vamos entender como que hoje existe, inclusive, um projeto, chamado Quero Minha Múmia, do egiptólogo Zahi Hawass, que é a nossa cereja do bolo hoje da aula. Vamos lá. Bom, e com relação a esse obelisco egípcio? Primeiro, se é um obelisco, é porque ele está relacionado a uma grande vitória. A uma vitória de um general, uma vitória do imperador, uma vitória do faraó, relacionado a uma grande vitória da história, né? Relacionado a alguma batalha, alguma guerra. Então, esse é o primeiro ponto, a gente já começa a entender. Então, está relacionado a alguma coisa de guerra, de conquista, de um triunfo, né? De algum governante. No caso egípcio, faraônico. Você sabe em homenagem a quem foi erguido? Segunda pergunta, segunda observação. É possível identificar onde essa peça está atualmente? Dê uma olhada, pedir para os nossos amigos aqui da câmera, um foco especial. Lá no fundo, parece que tem uma espécie de um portal. Observem também ali a parte também de avenida. Será que seria possível nós conseguirmos identificar de onde essa foto foi retirada, foi, no caso, fotografada, onde esse momento foi fotografado? Vamos para a próximo slide. A resposta: o obelisco de Luxor tem 23 metros de altura, 230 toneladas. Essa peça foi remontada em Paris, na França, na Europa, no ano de 1833. Conseguem mais um destaque aqui para a nossa imagem? Alguns destaques dourados, a ponta do obelisco lá em cima, inclusive também, toda ela escrita em hieróglifo, que vai contando a sua trajetória de batalha, de vitória, um momento histórico do Egito Antigo, mas que está na França, inclusive na capital, Paris. Imaginem, em 1833, o trabalho para se conseguir remontar isso na França. Próximo slide. Esse aqui eu acho que talvez, para quem é aqui de Curitiba, ou em região mais próxima, talvez já viram essa imagem. Ao lado está a imagem da múmia Tutmeia. Você saberia dizer qual acervo museu é proprietário desta múmia? Em que museu está exposta atualmente? Vamos lá, próximo slide. Múmia Tutmeia atualmente faz parte do acervo do Museu Egípcio Rosa Cruz, em Curitiba, Paraná.
permanece em exposição desde sua chegada, ocorrida em abril de 1995. Tutimeia é uma múmia original, verdadeira, não é uma réplica, do Egito. Desde 1995 está aqui na capital, em Curitiba. Está aí uma dica, você que está em casa, quem pode, quem tem acesso, digite aí no YouTube ou coloque no site Museu Egípcio Rosa Cruz. Vocês terem uma ideia do tamanho do acervo, uma coisa impressionante. É um museu egípcio que fica no bairro Bacaxiri e que tem assim um fator histórico super bacana aqui em Curitiba. Está aí uma dica da nossa aula para vocês visitarem um web museu, para vocês visitarem direto da sua casa de vocês. Agora a questão é, aqui está o nosso amigo, com essa cara, lembra o nosso vovô mais serião, um chapéu estilo Indiana Jones, e esse cara, chamado Zahi Hawass, o egiptólogo, levantou uma super discussão, uma polêmica. Tá? Ele é um dos maiores egiptólogos do mundo, ele é responsável pelo acervo do Museu do Cairo, no Egito atual, né? E ele discute a repatriação das peças em museus que estão em outros países, como a nossa múmia, que está aqui, como a múmia Tutimeia, que está em Curitiba, como havia inclusive uma múmia com um sarcófago lacrado no Museu do Rio de Janeiro, aquele que infelizmente foi incendiado. Existem outros casos, como nós mostramos no primeiro slide, do busto da Nefertiti, que estava no Museu da Alemanha, aquele outro obelisco que está na França. E vocês imaginam a quantidade de peças arqueológicas egípcias que está em outros museus, né, espalhados pelo mundo. A discussão e a polêmica que ele levantou foi o seguinte: ele montou um projeto chamado Quero Minha Múmia, Devolve Ela. Você concorda com a proposta do egiptólogo de que todas as peças que estão espalhadas em museus, acervos particulares, às vezes nem, no caso do Museu Rosa Cruz, não é um museu do Estado, ele é um museu particular, né? Enfim, você concorda com a ideia de que as peças deveriam todas serem retornadas para o Egito, por uma questão de identidade, para uma questão de repatriação cultural histórica do Egito? Ou você acha que não? Que essas peças, estando aqui em Curitiba, na Alemanha, na França, enfim, espalhadas, facilita o acesso para que nós possamos assistir, possamos ver pessoalmente. Está aí uma discussão que vai ter uma atividade, inclusive um quiz aí para nós no final da nossa aula. Hoje nós vamos estudar do Egito Antigo, as características geográficas, a nossa origem do período origens do período dinástico, a teocracia egípcia, a parte política, como que era a organização social, a religião egípcia e a repatriação de patrimônio histórico egípcio. Aqui nós temos duas imagens, uma do Google Earth, inclusive com destaque, né, para o deserto do Saara, com essa linha verde, inclusive, que é próxima do Rio Nilo, que é fundamental para nós entendermos como que o Egito conseguiu se desenvolver próximo dessa região. Aqui ao lado nós temos, na parte direita da imagem de satélite, o Mar Vermelho, o famoso Mar Vermelho da passagem bíblica, inclusive, do Êxodo de Moisés. E no outro lado, uma imagem, né, de mapa mais atual, mostrando o Egito, Sudão, Etiópia, os países da África e o Rio Nilo em destaque gigante, pegando Egito, Sudão, Etiópia, todas essas regiões, Uganda, e inclusive mostrando o tamanho do Rio Nilo na atualidade. Agora, observe essas imagens e, puxa vida, não podia deixar de esquecer esse meu lado agricultor. Eu sempre perguntava, nossa, mas no Egito Antigo eles plantavam na areia, porque é do lado do deserto do Saara. Sim, meus amigos, é isso que o professor Roberto vai trazer para vocês hoje. Plantavam na areia, uma das primeiras agriculturas das civilizações da antiguidade, e quando você tiver uma oportunidade, pessoal do Nordeste, inclusive, que estiver nos assistindo através do YouTube, né, porque afinal de contas é um domínio público, um espaço aberto para todos. Existem muitos plantios no Nordeste, no Ceará, que eu pude visitar, plantios de mandioca, inclusive, que são feitas na areia, hoje.
Então, sim, existe, inclusive aqui no Brasil. Aqui nós temos uma fotografia do Rio Nilo. Olhem essa parte mais amarelada, é a parte de areia. A parte alta da fotografia também é a parte de areia. E olha que coisa fenomenal. Plantio da agricultura atual, uma fotografia atual. E essa parte verde são plantações de cereais, trigo, enfim, né, verduras, plantios, hoje utilizados nos dias de hoje, assim como era lá na antiguidade. Que permanência que nós podemos observar através dessa imagem nos dias de hoje. Que coisa incrível. Aqui nós temos então a imagem uma fotografia do mapa da África. O Egito está aqui na parte alta. Inclusive, já vamos desconstruindo a imagem do Egito cinematográfico branco, né? Ah, mas professor, eu assisti a Múmia, naquele filme da Múmia, a Múmia ele era branco. Aí eu assisti outro filme, era da Cleópatra. Ela era loira, olhos azuis. Não, nós estamos falando do norte da África, nós estamos falando de africanos, uma cultura africana negra. Né? Uma das primeiras civilizações da história, que, claro, a representação cinematográfica quer valorizar, quer mostrar um lado da história, né? Quer produzir um material para venda, e não acaba, às vezes, trazendo alguns pontos que são questionados, como esse que o professor Roberto trouxe para vocês. E aqui na próxima imagem nós temos o chamado crescente fértil. Vocês tiveram um conteúdo aqui da Mesopotâmia, a aula 3, vocês do ensino médio, do primeiro ano, a aula 3, que pegaram conteúdo aqui do Rio Tigre e Rio Eufrates. Vocês ainda terão um conteúdo aqui que pega do crescente fértil, que são os fenícios, que é a nossa próxima aula, inclusive. Hoje o nosso conteúdo, o Egito Antigo, está aqui, Baixo Egito, Alto Egito, aqui está o Rio Nilo, e esse crescente fértil é um formato que lembra aquela fase crescente da Lua, e por isso o nome, que são povos que viviam no chamado crescente fértil, porque faziam esse formato de uma Lua crescente, tá bom? Isso cai muito em vestibulares, é bom vocês entenderem o que é esse povo do crescente fértil, afinal de contas. Seria para vocês entenderem, então, que é um formato de uma Lua em fase crescente. Vamos lá, eles estão lá, naquela região do Egito, quase há mais de 8.000 anos, né? Nós temos presença humana. Foi a partir de 5.000 anos, temos uma organização em 2 reinos, chamado Alto e Baixo Egito, né? A sua unificação ocorreu apenas em 2,4 mil anos antes de Cristo, com o governante Menés, que se considera na história, então, o primeiro faraó da história, e ele faz uma espécie de inauguração das dinastias faraônicas. Então, ele é considerado o primeiro faraó, não por acaso. Ele usava uma espécie, inclusive uma coroa com 2 cobras, representando o Alto e o Baixo Egito. Então, Menés inaugura essa ideia de dinastias, famílias que vão perpetuar no poder. Famílias que, inclusive, precisavam fazer casamentos intrafamiliares, dentro da própria família, não respeitavam, inclusive, situações de incesto, e por causa disso, várias vezes, uma ideia aí de 3, 4 gerações, faltavam faraós por problemas, inclusive, genética, questões ligadas à biologia, questões biológicas, porque nascia o feto com algum problema, ou um problema mental, ou às vezes não nascia de uma maneira saudável, não deixavam permanecer como um faraó, ou se tornar faraó. Nós vamos ver que a importância do faraó é fundamental para entendermos a organização da sociedade egípcia centrada na figura faraônica, a ideia de um Deus vivo encarnado na Terra. Isso vai ser nosso ponto-chave da nossa aula de hoje. Teocracia. Está aqui, a famosa máscara mortuária do menino faraó Tutankhamon, que morreu apenas com 19 anos. Tem muitas lendas, inclusive, em torno da morte dele. Né? A múmia dele foi exumada, foi pesquisada, analisada, foi encontrada uma espécie de machucado, de marcas no crânio dele. Aí levantaram algumas hipóteses, que podia ser, inclusive, um assassinato. Enfim, tem várias lendas. Uma lenda que eu já ouvi, inclusive, que ele tinha uma forte dor de cabeça, que ele teria pedido aos médicos egípcios, por favor, me cure dessa dor de cabeça.
e os médicos acabaram abrindo a cabeça dele vivo para ver o que tinha dentro, acabou morrendo. Realmente os médicos cumpriram a promessa, né? Falou, vou curar a sua dor de cabeça. Isso aí é uma lenda também, tudo bem? É uma das lendas em torno do menino faraó, que morreu apenas com 19 anos. O faraó era considerado um deus vivo na terra, ele é o governante máximo do Egito. Olha, é uma teocracia, Deus, cracia, poder. Na aula passada, aula 3, vocês viram a Mesopotâmia. O governante é uma espécie de representante de Deus na terra, mas aqui é uma peculiaridade, uma coisa única. Ele é o Deus, Horus, Sol, encarnado na terra. É uma coisa única, sabe, nas civilizações da antiguidade. Imagine, você não vai encontrar um faraó, como diz o outro, comendo uma maçã num belo dia. Oi, tudo bom, seu faraó? Para ele sair à rua, precisava de vestimentas, uma cerimônia especial. Ele é um Deus encarnado na terra. Graças a ele, as cheias do rio Nilo acontecem. Graças ao faraó, que acontece, inclusive, o crescimento das plantas. Então, graças ao faraó, porque ele é dono do Egito, ele é um Deus. Mas nós camponeses, pobres, réis camponeses, podemos morar aqui, pagar tributos e impostos, graças ao tamanho do coração do faraó, muito generoso. Oh, generosidade, né? Claro, uma generosidade, vivendo num palácio com a sua família, com toda a mordomia, todo mundo gostaria de ter esse tipo de generosidade. Mas não era uma vida fácil, né? Ser uma vida encarnada, um Deus encarnado, um chefe religioso também, tinha uma carga de compromissos e uma vida muito fechada dentro do palácio, né? Então também temos que ver o contra, né? Os pós e o contra do lado de ser um faraó. Uma divindade com poderes mágicos, como o Sr. Roberto falou, da fertilidade da agricultura e das cheias do rio Nilo. Ele é o governante máximo, chefe político, religioso e militar. Aqui nós temos uma representação de como seria organizada a sociedade no Egito Antigo. Então, na ponta dessa pirâmide social nós temos o faraó, nobres e sacerdotes fazendo a parte religiosa, né, em segundo status ali em torno da sociedade. Em terceiro, os soldados, então havia uma espécie de um status também, ser um soldado do exército egípcio. Escribas seriam uma espécie de professores. Eles sabiam ler e escrever o hieróglifo, que é a língua escrita, produzida, criada pelos egípcios entre 4 a 3 mil anos antes de Cristo. Alguns colocam até um pouco mais. É uma polêmica também, uma discussão da história também. Artesãos e camponeses fazendo uma espécie de uma base dessa pirâmide, os trabalhadores livres, artesãos, cidade, camponeses, agricultura, escravos, estrangeiros, prisioneiros de guerra, né? Ou por dívidas, mas normalmente são estrangeiros, prisioneiros de guerra. Outra polêmica, se pergunta muito sobre a quantidade de escravos, né, envolvendo, inclusive, a questão da presença hebraica no período do Egito Antigo. É muito discutido a quantidade de egípcios. Fala-se na produção das pirâmides, né, a pirâmide de Khufu, as 3 pirâmides de Gizé, enfim, fala assim, porque se utilizou, demandou 100 mil escravos, né? E nós temos alguns estudos, inclusive do egiptólogo Zahi Hawass, que diz que não tem como não tem como caber, enfim, 100 mil escravos trabalhando naquele lugar. É impossível, não tem espaço geográfico para tudo isso, né? Então, é um tema também polêmico, de muitas discussões para nós historiadores. Economia e trabalho, uma representação aqui de um camponês. Vocês conseguem imaginar o que é essa peça que o boi está puxando? Vocês já viram aqui no campo, na agricultura, que está falando que a maior parte da população era camponesa, dominavam as cheias do rio Nilo para a prática da agricultura, e retomando aquele assunto, inclusive, também na Mesopotâmia, eles ainda não têm um uso em grande quantidade de adubos de animais, utilizam normalmente as cheias do rio Nilo, como está dizendo aqui, o material orgânico que está embaixo do rio Nilo, ele transbordava com as cheias, com as chuvas, né, alagando as margens, fertilizando o solo, ali que será feito o plantio. Então essa era a estratégia de plantio. Na minha opinião, poxa, eu fico imaginando que é uma coisa fenomenal para aquela época, eles observarem que através das cheias seria possível plantar, novamente, numa areia. Detalhe.
Homem arando a terra, para quem não sabe, é uma peça... alguns, inclusive, colocam como sumérios, na verdade, os inventores do arado. Aqui nós temos, então, um egípcio, um camponês, uma espécie de um chicote, puxando. O boi vai puxar esse arado ele vai mexer a terra, né, para que seja depois um outro agricultor, camponês, jogando as sementes para que eles possam ser produzidas. Então, nós temos uma imagem aproximadamente 1.200 anos antes de Cristo. Descreva essa imagem em seu caderno. Daqui a pouquinho nós voltamos para a gente participar junto com vocês aí dessa atividade que nós vamos colocar nossa primeira atividade da aula. E aí, galera? Descreveram? Vamos para a próxima imagem aqui do nosso slide. Agora, cenas agrícolas de debulha, né? Debulhar grãos, trigo, cevada. Os egípcios que inventaram a cerveja, sinal aí para nós. E tomavam quente, aliás, porque não tem geladeira, muito menos gelo naquela região. Colhendo com foices, cavando, cortando árvores e arando, uma pintura aí de 4.400 anos antes de Cristo. Vou dar mais um tempinho para vocês descreverem. Use o caderno, descreva o que vocês estão vendo. Daqui a pouquinho nós vamos ter a nossa primeira atividade. E aí, galera? Descreveram a imagem, observaram detalhes da imagem, objetos, ferramentas da agricultura. Agora vamos para a próxima atividade, próximo slide. Essa aqui foi encontrada uma imagem de túmulo, mostrando um casal na colheita, eles estão colhendo, portanto, ela é de 1400. Descrevam essa imagem no caderno, para que nós possamos fazer a nossa primeira atividade. Bom, agora chegou o grande momento. Nós vamos fazer a nossa primeira atividade na aula. Vamos colocar então a próxima
no próximo slide, copiem essas duas perguntas, responda sobre que atividade econômica essas imagens, pinturas de tumbas, enfim, sarcófagos, foi encontrado nas paredes, inclusive, de pirâmides, e qual seria a razão para que as tumbas fossem decoradas com pintura de trabalhadores. Daqui a pouquinho nós voltamos para nós fazermos essa correção junto com vocês. E aí, galera? Fizeram a atividade? Um momento bacana para vocês acompanharem, interagirem com a nossa aula, registrando, respondendo no caderno as atividades da nossa aula aí. Então, aqui está o momento das imagens da atividade, esse momento de trabalho agrícola, são camponeses semeando, colhendo, plantando, debulhando os grãos. Religião no Egito Antigo. Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, poli em grego, vários, teístas, teísta é deuses, então acreditava em vários deuses. Tinha alguns deuses principais, como o deus Horus, deus Sol, encarnado no faraó, Osíris, o deus dos mortos, né, que governava o mundo dos mortos, alguns deuses mais próximos da camada popular, né, relacionados à questão de amor, como a deusa Hathor, ou alguns deuses mais que não gostavam de ser tão ditos porque tinha uma carga negativa, como a deusa Hammet, que daqui a pouquinho nós vamos entrar aqui no Tribunal de Anubis, né? Acreditavam no uso do corpo terreno nesse mundo dos mortos. Então, na ideia deles, o mundo terreno era um momento de passagem, onde o mundo dos mortos seria a ideia de viver eternamente, né? Viver eternamente, e o corpo seria utilizado, por isso eles mumificavam. O processo de mumificação é um trabalho, né, minucioso. Os mumificadores, por assim dizer, eram profissionais especializados em anatomia, corpo humano, faziam um processo, inclusive, de taxidermização, vamos dizer assim. Eu sei que é um termo usado mais para pássaros, mas era mais ou menos isso. Usavam um produto chamado natrão, encontrado na areia do deserto, onde eles secavam o corpo, não é? Para que ele pudesse, então, ser desidratado, para que não se estragasse, preservasse. Essa era a estratégia deles, o produto chamado natrão. Tiravam os órgãos, colocavam em vasos canópicos, e um tinha um papel especial, um órgão que eles acreditavam que era a essência da pessoa. Ou seja, melhor, é onde estava a ideia do saber. Não era o cérebro. Na cabeça deles, era o coração. Aqui nós temos, então, o Tribunal de Anubis. Uma representação, e aí eles imaginavam que é assim. Aqui nós temos o nosso amigo, o suposto presunto, que está tentando passar para o mundo dos mortos. Aqui o deus Anubis, por isso que era Tribunal de Anubis. Esses deuses têm formatos antropomórficos ou animalescos, ou, inclusive, unindo os dois. Corpo humano, cabeça de animais, como nós estamos vendo aqui, o deus Anubis fazendo a pesagem do corpo, do coração. De um lado, a pena, representando a leveza, a pureza, um lado bom, a ética, a moralidade da pessoa. Do outro lado, o coração do nosso amigo aqui. Se ele fosse uma boa pessoa, o coração dele ficaria na mesma linha, ele poderia passar o tribunal, né? Ele seria julgado, aprovado e poderia viver no mundo dos mortos, onde Deus Osíris, por isso que ele está em verde, governava. No entanto, se ele não fosse uma boa pessoa, ele não teve uma vida regrada, não pagou certinho ali as suas dívidas, como diz o outro, né? Enfim,
não foi uma boa pessoa, o coração dele seria mais pesado que a pena, simbolicamente, óbvio, né? E ele seria devorado. Ele não seria aprovação de entrada para o mundo dos mortos. Devorado pela deusa Hammemet. Cabeça de crocodilo, peito de onça, bunda de hipopótamo. Então, é uma deusa animalesca, inclusive uma mistura aqui de 3 deuses, que se utilizam, inclusive, a divindades da natureza da região deles. São animais que existem na região do Egito. Próxima imagem, vamos começar aqui o nosso quiz, nas primeiras atividades. Observe a nossa fotografia do século XIX, imperador Dom Pedro II do Brasil, com uma comitiva visitando o Egito atrás dele. Pirâmide de Quéops, a imagem da esfinge, e vamos para o próximo slide. Museu Nacional do Rio de Janeiro, aqui imagens de um sarcófago, algumas imagens de uma múmia. E agora vamos para o próximo slide, para vocês entenderem a nossa próxima atividade. A maior parte do acervo do Museu Nacional foi destruído por um incêndio em 2018. Vocês lembram? Pois é. Perdemos, inclusive, a múmia. Dom Pedro II ganhou 2 múmias de um califa, um governante do Egito daquela época. Uma eles abriram, a outra era uma brincadeira, uma espécie de enigma. Claro que depois eles fizeram até estudos, né, no laboratório para ver o que tinha dentro. Ela estava lacrada, um sarcófago lacrado, né, um aberto, outro fechado. Acabamos perdendo esse material. Por isso, hoje a múmia que nós temos, que o Museu Rosa Cruz, aqui de Curitiba, tem, a Tutimeia, ela é a única da região sul do país. Então, inclusive, das proximidades, é uma única múmia verdadeira aqui na região. Primeiro quiz aqui, meninos. Respondam, vocês terão um tempo, daqui a pouco nós voltamos para nós corrigirmos junto com vocês essa aí. E aí, galera, responderam? Como era dividida a sociedade no Egito Antigo? Respondeu certo. Aquele aluno atento aí em casa, a letra A, de maneira hierarquizada. Havia o faraó, aquela pirâmide social que nós mostramos, sacerdotes, religiosidade, soldados, escribas, né, responsáveis pela escrita, trabalhadores livres e escravos. Próxima atividade, em seu caderno, explique qual era o papel do faraó no Egito Antigo. Peguem aqueles conceitos de teocracia. Como que vocês imaginam uma sociedade que vai ser motivada a trabalhar, né, construir palácios? Pensem na pirâmide de Quéops, com uma pedra ali de 2, 3 toneladas sendo levantadas a quase mais de 100 metros de altura. Que tipo de motivação? Ou eram só escravos? Não. Milhares de trabalhadores livres também participavam das construções de palácios, pontes, enfim, pirâmides. Que motivação, que ideia de controle social a imagem do faraó tinha dentro do Egito Antigo. Daqui a pouquinho nós voltamos e respondemos essa com vocês.
E aí, galera, responderam? O que vocês imaginam o papel do faraó no Egito Antigo? Respondeu certo, aquele que colocou a ideia do governante máximo, chefe militar, religioso, sacerdote, gritavam num Deus encarnado na terra, poder sobre a agricultura e tudo que acontecia no Egito Antigo. Oh, que responsa, hein? Deus o livre. Eu não queria ser faraó, não. Nem ter aquela vida regrada em palácio, não. Não com esse tamanho de responsabilidade aqui. Vamos lá, próxima. Função social, os escribas ocupavam no Egito Antigo. Daqui a pouquinho voltamos e corrigimos junto com você essa. E aí, galerinha, responderam? Qual é a função social dos escribas que ocupavam no Egito Antigo? Respondeu certo o aluno que respondeu. Letra C, sabiam ler e escrever o hieróglifo. Né? O hieróglifo era o alfabeto egípcio, né? Que fazia então toda a parte de contabilidade, contava histórias, eles utilizavam paredes de pirâmides, de palácios, de tumbas para contar o momento, quem era o personagem, quem era a história daquele determinado acontecimento. Próximo quiz. 4. A partir das características da religião, qual era a concepção de morte que os antigos egípcios tinham? Lembra dessa aula, o professor Roberto falou, a ideia de passagem no mundo terreno, o que é importante para eles e o que contava realmente a ideia de vida e morte. Daqui a pouquinho vamos voltar fazendo a correção com vocês.
E aí, galera, responderam? E aí, o que vocês acham aí dentro da religião do Egito Antigo? Como que era a concepção, como eles entendiam a morte para os antigos egípcios? Respondeu certo, aquele respondeu a letra B, como uma passagem para o mundo dos mortos. A próxima atividade, nesta aula você estudou sobre a civilização egípcia, compreendendo a riqueza de sua cultura e a sua relevância para a história da humanidade. Também viu que vários artefatos do Antigo Egito, fundamentais para compreender o passado, estão espalhados em museus de várias partes do mundo. A partir do que foi discutido nessa aula, produza um breve texto se posicionando. Então agora, momento para você é o historiador de casa, e o que você acha em relação ao pedido do egiptólogo Zahi Hawass? Faz o retorno das peças do Egito. Concorda com o pedido de Zahi Hawass ou não concorda? Achando que, na verdade, dificultaria nós termos acesso ao conhecimento das civilizações antigas do Egito. Daqui a pouquinho nós voltamos, encerrando aí com essa atividade. E aí, galera, responderam? Vocês tiveram tempo para fazer, então, essa ideia sobre a importância do patrimônio histórico mundial, inclusive, essas peças espalhadas pelo planeta em vários museus, alguns particulares, alguns públicos. Professor Roberto, de coração, gostaria de agradecer a todos vocês, mais uma aula, participaram com a gente e, nesse momento, dedicar essa aula pessoal de Umuarama, professor Roberto, mandar um abração para o professor Leandro, do Colégio Manuel da Nóbrega, e vários amigos, professores, comunidade, alunos respondendo, dando um retorno para a gente, dizendo que está legal a aula, estão respondendo, estão conseguindo interagir, participar das atividades. E é isso aí, venham junto com a gente, vamos junto, que nesse momento nós precisamos de muito foco, muita força, muita fé no coração. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Valeu!